see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, com muito prazer, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, o professor Joaquim Falcão. Ele é psicólogo clínico com 15 anos de experiência em serviço de saúde mental, pelo Centro de Convivências para Pessoas com Transtornos Mentais, pioneiro na implantação do serviço de saúde mental no programa Saúde da Família, desenvolveu o projeto de sensibilização do profissional da saúde na assistência à saúde das profissionais do sexo em Camaragipe, Pernambuco, capacitando 350 profissionais em saúde sexual. Ocupou a gerência de educação popular em saúde nesse mesmo município. Atuou como terapeuta em clínica de saúde sexual. Tem a formação em terapia tântrica, renascimento, bioenergética, gestaltoterapia, massoterapia, mestre Reiki. Atualmente desenvolve assistência psicológica no apoio a pessoas com depressão e transtornos, ansiedades dentro de uma perspectiva integralizadora do sujeito, da consultoria em qualidade de vida para empresas, escolas e instituições de saúde e leciona na Universidade Sem Fronteiras. Professor, prazer muito grande de recebê-lo aqui em nosso programa. Eu queria saber o seguinte, como é que de repente, o senhor começou a se interessar por esse tipo de terapia, uma terapia diferenciada, que sai do lugar comum, que sai do meio da multidão? E como é que de repente o senhor se encontrou, quando foi o momento, em que idade, em que tempo o senhor encontrou na sua vida essa terapia? Na verdade, eu comecei pela arte, trabalhando com teatro, com dança, expressão corporal. Quando, por uma questão de mercado, eu botei na minha cabeça que deveria fazer psicologia. Então, fui me desenvolvendo no curso de psicologia e fui buscando o que é que tinha mais a ver com a minha linguagem, que eram os teóricos da bioenergética, da terapia haitiana. Então, fui me aprofundando. E, então, durante todo o curso, eu direcionei para a questão, o aspecto corporal da experiência humana, como se manifesta o comportamento e o emocional a partir do corpo. E aí fui fazendo outras formações na área, como massoterapia, terapia da respiração, até que eu encontrei um grupo ligado a um mestre iluminado da Índia, em que eles tinham toda uma busca espiritual a partir desse mergulho individual, a partir da meditação. A meditação não como algo buscar no infinito, no espaço, mas como uma experiência real do aqui e agora. E a partir daí eu fui trilhando, fui descobrindo como o ser ele pode reagir à medida que a gente vai se aproximando desse estado mais sutil. Então, aos poucos eu fui abandonando o aspecto mais intelectual dentro da terapia e fui me filtrando mais pelo fenômeno do ser humano. Então, é quase como a gente tem todo um arcabouço de aprendizado na vida, que a gente chama de personalidade, e no meio dessa personalidade existe uma experiência que é intocada, que o Jung e outros teóricos chamavam de ser, de self. Então, a gente pode tanto estar olhando em tudo que está em torno das tuas experiências, mas você pode olhar para o centro. Como é que esse ser ele reage a todas as experiências e como é que ele está naquele momento. Então, o trabalho ele é um mergulho nesse ser. Professor, eu queria apenas citar o poeta para a gente entrar no tema do amor. O poeta paraibano dizia que, ele dizia o seguinte, o amor
de que todos falam, que seria o amor de Messalina e de Sardanapalo, né? Eles falam do amor, eu ouço tudo e calo, porque o amor na humanidade é uma mentira, e é por isso que em minha lira de amores fúteis, poucas vezes eu falo. E talvez fosse o amor carnal, mas como ele era muito profundo, né? Então, existe mesmo, a gente poderia dizer que dentro desse nós humanos, certo? Existe amor dentro do ser humano. A gente pode separar dois amores, não é? Um amor imediato, o amor que o homem tem pela mulher, o amor que une. Isso seria o amor de Messalina e de Sardanapalo, do que fala o poeta. Exato. Mas o que a gente tenta aprofundar é um amor por si mesmo. Não é? A gente não vai a canto nenhum enquanto a gente não encontra o amor por si mesmo. E o que seria esse amor? É a capacidade de a gente simplesmente dizer, uau, está tudo bem. Apesar de todas as minhas vivências, apesar de todas as minhas experiências, apesar de todas as minhas dores, eu estou aqui. E está tudo bem. Então, a partir desse amor, a gente pode encontrar outras pessoas. Enquanto a gente está vivendo os nossos dramas pessoais, enquanto a gente está vivendo as nossas dores, então a gente está sempre no jogo de projeção. E aí vem o amor de Messalina que você fala. O amor que vai suprir a minha carência. O amor que vai suprir a minha dor, que vai esconder a minha dor. Então esse seria o amor imediato, aquele amor de salvação. Né? Mas esse amor de salvação é o medo de uma capacidade, de um amor muito maior, que é o amor por si mesmo. Quer dizer, você amar a si mesmo. É. E quando é que você começa a amar o mundo? Eu digo isso porque eu fico impressionado com nós humanos, a nossa capacidade de não enxergar no nosso entorno. Você olha e você não vê as coisas que você mesmo faz. Certo? Eu não conheço, o ser humano é o único sujeito e que ele faz cocô e xixi na água que ele bebe. Então, se o cara é capaz de fazer na água que ele bebe, ele não vai beber naquela hora, mas ele vai beber depois, ele é capaz de fazer isso. O ser humano que toca fogo na floresta e destrói a árvore da vida, né? Numa metáfora assim, avatariana, né? Sem a árvore não tem vida. Você toca fogo, derruba a árvore. Você é capaz de matar, por exemplo, um sapo. Né? Sapo na sua casa, você é um menino, um instinto, você é capaz de matar um sapo, um ser e que não faz absolutamente nada a não ser equilibrar a natureza e comer os insetos que talvez lhe incomode ou não lhe incomode. Então, como é que nós humanos, eu queria encontrar, quando é que nós vamos ter esse amor pelo semelhante, certo? Do ponto de vista de eu me amo, pronto, eu já sei que eu já me encontrei, aí a partir daí eu vou amar a criatura humana? É difícil de pensar isso dentro de um campo mais amplo, de uma sociedade ideal, porque eu acho que a gente está muito distante. Então, no meu ver, a gente tem que começar pequeno. A gente tem que começar com cada um, com pequenos grupos. Não é? E o primeiro momento para se amar alguém é reconhecer as suas merdas, como você diz. Reconhecer o cocô que bota na água, na sua própria água. Porque quando o sujeito faz algo disso, ele está boicotando quem? Os outros? Também. Mas ele está boicotando... Ele é o maior prejudicado. Ele é o primeiro prejudicado, a primeira vítima. Isso. Mas na cabeça dele, ele não está como uma vítima, ele está como o agressor. Né? Ele não compreende esse jogo de agressor e vítima. Mas enquanto ele não olha o que ele está vendo, enquanto ele não olha a sua sujeira, vai fundo na sua sujeira, ele vai ser incapaz de olhar a sua capacidade de amar. E muito menos a capacidade de estar amando de uma forma como a religião fala, como o cristianismo fala, de uma forma de compaixão. Né? Então é impossível você ter compaixão antes de você ter compaixão de si e antes de você olhar o que você está fazendo consigo mesmo. O que você está fazendo com o seu corpo. O que você está fazendo com sua vida.
E a gente vê, mesmo pessoas religiosas, mesmo pessoas que têm uma vida, vamos chamar assim, superficialmente de correta, mas se a gente olhar no fundo, será que essa pessoa está feliz? Será que ele está expressando e fazendo exatamente o que a alma dele está pedindo? Será que ele está inteiro com a vida? Se não, é porque tem algo contendo, tem algo represando a própria energia. E se a gente for ver profundamente, é dor. E quando é, por exemplo, que uma pessoa procura, por exemplo, o seu trabalho, e de que forma essas pessoas se aproximam de você e para tirar, é uma espécie de angústia, essa felicidade, esse caminho entre felicidade e amor, existe uma linha ou ela é igual às paralelas de Euclides que caminham sem nunca se encontrarem no final? Felicidade é um estado passageiro, não é? Eu posso dizer assim, eu gosto de falar da minha experiência, né? Eu não posso falar por outras pessoas, não posso falar a partir de uma teoria, porque isso vai ser só um ditado, uma citação. Mas, na minha experiência, a experiência de amor são estados inconstantes. Eu não vivo ainda, conheci pessoas que viviam bem próximo de uma realidade de amor. Mas, dentro de mim, eu vejo como estado inconstante. Eu tenho raiva. Eu estou no trânsito, como um bom pernambucano, eu baixo o vidro e xingo, entende? Então, tenho outras vivências, além do amor. Mas, assim, a minha experiência de amor, ela tem sido cada vez um pouco mais prolongada, não é? E ela tem sido prolongada porque eu tenho permitido o lixo vir à tona, né? Então, o processo terapêutico começa com você deixar toda a sua sujeira vir à tona. Vamos reconhecer essa sujeira, não é? É um grande passo você reconhecer esses seus erros para você encontrar-se a si mesmo. E a grande diferença é como é que você pode encontrar os seus erros sem julgá-los. Aí já começa um bom sinal do amor. Como é que eu posso ver toda a titica que eu joguei na minha vida, olhar para ela e dizer, uau, né? Olha o que eu fiz. E o que eu posso fazer agora? Entende? Sem estar julgando se é certo, se é errado, se foi bom, se não foi. É simplesmente aquela coisa que te prendeu a vida toda, ela te impede de viver plenamente. Não existe uma ideia de certo que você deve ser, assim não deve ser. Existe uma coisa lógica. Tu está feliz? Tu pode viver inteiro contigo mesmo? Tu pode ser sincero nas tuas relações? Ou tu tem muita coisa para esconder? Esconder de quem? Esconder para quê? E quando eu fiz o meu curso de datilografia, o novo, eu jamais me esqueci, porque a gente fazia o curso de datilografia, né? A turma de hoje não sabe, digita com o dedo, né? Mas era SDFG, você usava todos os dedos das mãos, o cara colocava na máquina de escrever, né? Aquela, numa tabuazinha para a gente não enxergar as letras. E eu jamais esqueci de uma frase que tinha sobre a felicidade. Quando, depois de muito tempo, já no curso, muito avançado, eu tinha que escrever uma frase. Aí a frase dizia o seguinte: a felicidade existe não fora de nós, onde a procuramos, mas dentro de nós, onde raras vezes a encontramos. Isso serviria também para o amor? Sim. Agora, se você toma isso como um caminho de vida, você vai passar a encontrá-lo, e encontrá-lo, e encontrá-lo, né? Eu tomo como disciplina para mim a prática de meditação, né? Pois é, quando eu tenho essa curiosidade, como eu não pratico meditação, né? A minha mente está em ebulição, eu estou 24 horas trabalhando, sempre né, focado em coisas em projetos, em sonhos. Eu nunca desisto do meu sonho. Por exemplo, eu digo, rapaz, eu quero comprar para mim um Mercedes conversível, né? Então eu não tiro da minha cabeça, enquanto eu não comprar o Mercedes conversível, eu não tiro da minha cabeça aquele ali, porque eu quero, então eu coloco todas as energias para isso. Mas quando é que exatamente a gente
entende? Conseguem dizer, rapaz, isso aqui não interessa, se eu, mais tarde eu vou conseguir comprar o meu Mercedes conversível e o ladrão, né, lá da rua, né, vai achar ótimo, né, porque o vidro está, né, ele vai me... Então, por que o homem acha que felicidade é isso, é ter um Mercedes conversível, é ter aquilo ali, e não procura a si mesmo e se encontrar dentro de si mesmo? Eu queria saber o seguinte, como entende que você orienta os seus pacientes, o cara chega, de que forma o cara chega lá? O cara chega com um problema psiquiátrico ou o cara chega assim como o Jonas Luiz da Silva de Capoí, que quer ser o dono do mundo? Chega de todo jeito. Né? Vamos dizer que quando a pessoa chega como indicado por um psiquiatra, ele já chegou num estado de identificação mental que quebrou tudo. E ali vai levar um tempo para reestruturar. Né? Então, quando a pessoa chega numa depressão profunda, numa crise de ansiedade, onde ele não consegue nem sair de casa, tudo, ele já perdeu até a capacidade de sonhar. Né? A depressão, ele perde a capacidade de sonhar, de desejar o Mercedes, muito menos fazer por onde chegar até o Mercedes. Mas, professor, um cara como Thomas Alva Edison, né, que fazia essa experiência com a lâmpada, disse que ele fez 1000 vezes, né? Um cara como Leonardo da Vinci, e que naquela época o herege era queimado em fogueira, e ele já projetava helicóptero submarino, esses caras viviam para si mesmo, e muitos outros cientistas, né, dentro daquele mundo particular. Dizem que Albert Einstein, a turma colocava a comida para ele por trás de uma porta, quando chegava à noite, ainda estava no mesmo jantar, não se preocupava com isso, sempre pensando em fazer alguma coisa pelas suas teorias. E isso não é loucura, não? Esse cara pode dizer feliz, e eles não se tornaram exemplos e gênios da humanidade? Os três que eu citei, Thomas Alva Edison, Albert Einstein e o Leonardo da Vinci. Graças à loucura dele, a gente está aqui, né? Com todo esse equipamento. Com certeza. E a luz, né? E a luz, principalmente. Né? Mas o Einstein, dentro da loucura dele, ele conseguiu aproximar o máximo o mundo espiritual, porque ele foi um buscador, por incrível que pareça. Ele foi um buscador disso, do que chamam de divino. E ele tentou ao máximo aproximar a sua teoria, a teoria quântica, disso. Eu não vou aprofundar muito, porque realmente eu não sou um teórico dessa área, não é? Mas, respondendo... Mas esses caras não são mais sadios do que a gente que pensa que tem saúde, que não tem louco? Vamos dizer, quem não é louco? Eles são bem sucedidos. Eu não conheço um não louco até hoje. Eu procurei, não é? Até no próprio espelho, assim, não encontrei. Acho que todo mundo tem parte de sua loucura. Eu fui o ano passado para a Índia e fui atrás de pessoas que se diziam iluminadas, tudinho. E tem muita coisa, muita energia disponível, muita luz. Mas também tem sua loucura. Claro. E ok. O livro sagrado deles, né, é completamente diferente dos outros livros sagrados, e nem por isso, eles estão condenados ao fogo do inferno, né? Pois é. E isso, vamos dizer, são as santas loucuras. E por que não a loucura? Não é? É verdade. Agora, a questão é, aonde é que essa loucura está atrapalhando a tua vida? Entende? Aonde é que essa loucura está impedindo de você viver integralmente a vida? Independente, não é? Se a tua viagem é se iluminar, ou comprar a Mercedes, ou o que for, ou criar a energia elétrica. Mas se a gente é capaz de mergulhar profundamente, se isso faz sentido na tua vida, se isso vai te deixar inteiro, então vai de cara. Mas, professor, nós dois estamos lá no Central Park, lá em Nova York, aí entende, passa uma menina lindíssima, eu vou logo olhar para a menina, e você está lá meditando. Quem é mais louco de nós dois? Eu, que olho para a menina, e você que naquele momento maravilhoso, aquela menina lindíssima, a Angelina Jolie, por exemplo, que eu amo a Angelina Jolie, ela passa, eu paro e você continua meditando, nós dois, e quem é mais louco de nós dois? Eu não dois? posso responder, porque eu acho que minha mulher está assistindo a televisão, então eu não posso assumir essa parte. Não, assim... Porque para mim de fora, para mim de fora, né, eu tenho a impressão, e que quando eu vejo, né, um grupo meditando, que eu não conheço, é por isso que eu queria que você falasse um pouco mais
de meditação, porque nós que estamos aqui do outro lado da cortina, entende? Eu me lembro assim, disse que Jesus disse, né? Existem muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, como existem essas grandes moradas, esses espaços, né, que a gente precisa para chegar onde você chegou, onde você orienta os seus clientes, seus consulentes para isso. Como é que... Bora entender duas coisas que a gente tem, dois cérebros, né? O sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex, ele domina nossa capacidade de raciocínio, de inteligência. O sistema límbico, que é o cérebro central, é quase um segundo cérebro, ele está ligado à nossa vida instintiva, né? Então, vários sinais que a gente recebe de uma mulher linda, uma Angelina Jolie, não é? Ele vai mexer com o nosso sistema límbico, então vai mexer lá com nossa animalidade, uau, que mulher, tudo, né? E se você tem uma repressão na sua vida, o seu neocórtex, ele vai dizer, não, isso não é possível. Você é uma pessoa direita, você é uma pessoa decente, você, vamos dizer, está ali no Central Park meditando, você vai ter que meditar agora e não pode olhar. Então, ele vai ser um repressor dessa energia. Uma terceira opção é você, Angelina Jolie, passar na sua frente, você dizer, uau, Angelina Jolie. Reconhecer tudo que está acontecendo dentro de você. Está acontecendo o quê? Interesse, tesão, meus hormônios estão borbulhando. Ok, mas o que é que eu vou fazer com isso agora? Eu vou meditar. Volta lá e simplesmente relaxa. Então, a meditação, ela não está num lugar distante. Ela está exatamente nesse tempo. Não é? A gente vive numa perspectiva. Se a gente pensa e imagina que a gente vai ter uma fé com Angelina Jolie, a gente saiu da nossa experiência, da nossa vivência daquele momento e a gente se projetou ao mundo imaginário lá com Angelina Jolie. O que é bioenergética? Vamos entender a bioenergia como uma energia que manifesta a vida dentro da gente, que os indianos chamam de Kundalini, né? Então, seria uma energia que ela começa com a sexualidade. Na verdade, a gente só tem uma energia, que é a energia sexual, que Freud chamou, não é? Ele pauta toda a experiência dele de teoria em cima da sexualidade humana. Aquele era um louco, né? E assim, por quê? Porque a energia ela começa com a sexualidade, mas ela conduz todos os aspectos da vida. Ele tinha desejo até pela mãe dele, né? Aí disse que fomos nós. Diz que tinha um terapeuta tântrico. O terapeuta tântrico é aquele que busca um mestre tântrico, é o que busca a espiritualidade a partir da vivência sexual. Não é? E diz que ele só se iluminou quando ele conseguiu ter uma relação sexual com a mãe. Né? Então, existe toda uma interligação entre essas filosofias. Mas o Freud, ele foi pesquisando, mas ele ficou muito na análise, não tanto na experiência da vivência da energia. E outros teóricos, eles foram experienciar e foram descobrir como essa energia se manifestava no corpo e na vida, né? Como Reich, né? Que era um alemão mais louco ainda do que Freud, né? Mas ele viu que, de acordo com as tuas repressões, o teu corpo ele vai adquirindo formatos a partir de contrações musculares, que ele chamava contração muscular do caráter, né? E a partir daí as repressões elas iam induzindo caminhos neuróticos para essa energia de vida que se chama bioenergia, Kundalini, que depende da experiência. Você lembra daquele livro O Dia que Nietzsche Chorou? Não sei. É fantástico, livro fantástico, exatamente ele só foi, amiga dele disse, não, você tem que ir ao psiquiatra, né? Ele disse, não vou não, vai, por causa da amiga, ele foi ao psiquiatra e lá ele se convenceu que devia ensinar o psiquiatra.
Uhum. O pessoal se deixou levado pela conversa, senão ele não ia para o consultório ensinando. Entende? E como é que acontece essa relação entre o que você pratica e os seus pacientes? E como é que os seus pacientes chegam até você? Você já falou que era indicado, mas quando eles chegam e quando eles começam a fazer o tratamento, e qual é o resultado disso? E é muito longo ou o resultado se apresenta com muita facilidade? Eu tenho, na verdade, um arcabouço de instrumento, assim, todas essas minhas vivências que eu fiz, todas as formações me deram um arcabouço de instrumento que ajuda a pessoa a estar liberando o que a gente chama essas contrações energéticas, né? Esses distorces energéticos. E à medida que... É como se fosse uma cebola, que a gente vai, a partir de algumas técnicas, tirando camada de coisas que obscurecem a tua alma, né? Então eu uso desde de massagem ayurvédica, que é uma técnica de massagem indiana muito intensa, que usa muito alongamento, respirações, meditações, mas o foco, quando a gente vai chegando mais próximo no que está acontecendo, então a gente começa a trabalhar mais verbalmente e assim, permitindo que as pessoas vão se expressando aquilo que estava tão difícil de expressar, seja o desejo pela mãe, ou seja uma frustração de vida, ou seja uma violência vivida no passado e que realmente contraiu a vida naquele momento. E a gente, a partir dessas técnicas, a gente vai permitindo que a pessoa viva a vida, aquela experiência dolorosa, de uma forma segura. Que você está dizendo, então, que tem cura para um velhinho da minha idade, com uns 69 anos. Não, isso você está no auge da vida, juntando a sua experiência e toda a energia e vitalidade. Tem cura, eu posso... Claro. Me encontrar o meu eu interno ainda, nessa idade ainda, ou você só trata de pessoas jovens? Não bora pensar no utópico, encontrar o eu, né? Até hoje eu procuro esse eu embaixo do guarda-roupa, em casa, tudinho lá, né? Mas a gente pode tirar muita coisa de que a gente aprendeu e que serve só como prisões para a gente, né? Ok, professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. E o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui no programa Destaque. Toda a minha experiência de vida, ela tem levado para um caminho de uma vivência integral da vida, né? Que a gente vai tirando aos poucos as nossas repressões, tirando as nossas dores e que a gente vai encontrando realmente um caminho que a alma e o coração da gente está pedindo. Então é importante a gente ter a coragem de viver a vida incondicionalmente, que a gente mergulhe e tome a vida como uma busca plena. Normalmente a gente se perde com coisas banais, que são interessantes tudinho, mas o foco da tua vida é a tua própria vida. Esse é o sentido que a vida tem. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença do senhor aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana, outra personalidade em destaque. Hoje o destaque foi com o Joaquim Falcão, nosso colega aqui. Se você quiser sugerir temas para este programa e personalidades, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.